Olá, eu sou o Marcos Valério XR e nesse dia 9 de novembro eu estou gravando um conteúdo que eu deveria ter publicado há mais tempo, referente ao lastimável evento ocorrido no dia 3 deste mesmo mês de 2020, onde o Senado aprovou a autonomia do Banco Central. O que, entenda-se, autonomia de um Banco Central significa dependência ainda maior do país ao poder financeiro. A tal independência do Banco Central significa que ele vai estar totalmente sob controle do capital financeiro, para trabalhar em benefício exclusivo das elites financeiras. Sem surpresa, toda a corja liberal vai comemorar, toda a mídia liberal vai comemorar. E é verdade que nós já estávamos num processo muito avançado de independência desse Banco Central, que na verdade o que aconteceu agora foi só uma espécie de grande passo a mais, mas um passo significativo que vai tornar muito mais difícil, ainda não foi aprovado, mas com certeza vai ser, e vai tornar muito mais difícil recuperar algum controle sobre o planejamento econômico do país. A partir de agora, taxas de juros e todo o sistema de financiamento e de circulação de capitais vai ficar cada vez mais sob controle do capital financeiro especulativo, com prejuízos claros para a maioria esmagadora da população. Esse tema absolutamente crucial deveria ter sido amplo objeto de observação e resistência, mas isso não aconteceu, porque no mesmíssimo dia 3, a publicação The Intercept, que deve se lembrar, não conta mais com Glenn Greenwald, ele saiu do Intercept, saiu brigado por uma série de fatores que tem a ver com isso. Mas nesse mesmo dia 3, uma jornalista chamada Shirley Alves decidiu publicar um conteúdo que tinha ocorrido há meses atrás, podia ter sido publicado antes, podia ter sido publicado depois, mas às 2 horas da manhã desse dia 3 foi publicado a decisão de uma audiência judicial em vídeo, que foi por telepresença, da Mariana Ferrer, que acusa o empresário André, não sei de quê, de estupro. E essa jornalista colou nessa reportagem um conceito chamado estupro culposo. E apesar de ardilosamente não ter de fato atribuído de forma direta esse conceito à decisão judicial em si, o modo como ela redigiu o texto fez com que absolutamente todo mundo achasse que essa ideia de estupro culposo estava na sentença, estava no processo. Isso desencadeou um verdadeiro caos na mídia, em especial, claro, a mídia de esquerda, que em vez de se preocupar em denunciar o processo de golpe contra o sistema financeiro nacional, ficou integralmente dedicada por essa hoax, esse clickbait, essa fraude da ideia de um estupro culposo utilizado juridicamente. E aí veio lá a cultura do estupro e todos os vieses feministas típicos que inundam essa discussão. E dessa forma, as mídias liberais, aliadas do financismo internacional, quando tocaram no assunto da autonomia do Banco Central, só podem ter comemorado. E a mídia de esquerda, que deveria ter resistido, ficou completamente imersa nessa narrativa fraudulenta provocada pelo Intercept, que somente às 21 horas, ou seja, do mesmo dia 3, à noite, foi admitir que o conceito de estupro culposo não estava presente na sentença e que foi, na verdade, uma interpretação que a jornalista fez, que achou que explicaria melhor o conteúdo da sentença. Em suma, e depois também publicou, de fato, só depois publicou a sentença em si, ou pelo menos a parte mais relevante, onde verificou-se que não só não havia esse conceito de estupro culposo, como na verdade houve um abuso interpretativo utilizar esse conceito. E assim ficou consumado o fato. No mesmíssimo dia, onde uma das pautas mais severas, mais graves do ataque ao sistema econômico nacional foi perpetrado, toda a mídia de esquerda que deveria ter dado atenção a esse fenômeno passou o dia inteiro discutindo uma fraude jornalística.
que só foi admitida depois que aconteceu, e mesmo depois que aconteceu, não remove todo o ímpeto da narrativa feminista que dominou e continua dominando, e continua defendendo o mesmo viés que tinha antes, quando estava acreditando que o conceito de estupro culposo tinha sido juridicamente usado. Agora sabe que não é. A publicação na íntegra do tal vídeo já desmente toda a narrativa, mas não faz diferença. Eles vão dar um jeito de tentar salvar a narrativa de qualquer forma. E aí eu me digo, é uma coincidência que justamente nesse dia, um fato ocorrido meses atrás, que podia ter sido publicado em qualquer momento anterior ou depois, dominou completamente a narrativa, obscurecendo, obliterando totalmente um tema muitíssimo mais importante? Pode ser, mas a minha cara de quem acredita nisso, eu tenho bons motivos para crer nisso. Porque essa narrativa feminista, farsesca, e eu tenho uma larga experiência nesse assunto, eu estudei isso severamente. Aliás, essa ideia, essa noção do conceito de cultura de estupro, provavelmente em língua portuguesa não tem um tratamento mais profundo do que o meu na internet. Você não vai encontrar. Eu tenho uma série de textos onde eu dediquei esse assunto, vou colocá-los aqui, vou linká-los, onde eu trato do assunto de uma forma detalhada, de uma forma crítica, claro, e sinceramente eu não creio que você vai encontrar nada parecido em língua portuguesa. Cara, não que eles tiveram repercussão, não tiveram, claro que não. A fraude, o baixo nível argumentativo, a falsificação dos fatos sempre tem vantagem, larga vantagem, ela domina a narrativa. E a crítica objetiva, a crítica eficiente, o desmascaramento perspicaz do fato nunca vai ter projeção. O que você vai ter são imbecis como Rodrigo Constantino falando asneiras aí e sendo demitido bem feito, porque lá é um cretino, embora deveria merecer ter sido demitido muito antes por outros fatores. É um defensor ardoroso, por exemplo, dessa questão da autonomia do Banco Central, como todo liberal. Ou seja, o que você vai ter de maior projeção de crítica a esse conceito são críticas de baixíssimo nível tão ou mais baixo que a própria narrativa feminista. E da minha experiência eu posso dizer uma coisa que eu já afirmei há algum tempo, desde o tempo daquela comoção em volta do tal estupro coletivo, né, que cheguei até a me referir ao estupro dos 33, porque a menina numa única olhada foi capaz de dizer que foi estuprada por 33 homens. Como que ela teve essa percepção é um fato à parte. Mas desde essa época eu já declarei um fato, uma afirmação forte, que toda vez que você vê uma narrativa feminista a respeito da questão de estupro, fazendo um escândalo, denunciando não exatamente o crime em si, mas denunciando que existe toda uma mentalidade de apoio a esse tipo de crime, dominando o assunto na mídia, com total apoio da mídia de massa, certeza que você está diante de uma fraude. E dessa vez não foi diferente. Essa narrativa farsesca domina porque ela serve aos mesmos interesses daqueles que se beneficiam da autonomia do Banco Central. O poder financeiro, o poder econômico, que está desmantelando a nossa seguridade social, que está se beneficiando de todo esse processo de transferência sistemática de riqueza para os bolsos de uma ínfima elite especulativa, esse mesmo poder que criou essas narrativas farsescas para dominar completamente aqueles que deveriam estar atentos às questões financeiras mais graves, mas na verdade acabam se deixando corromper e se deixando dominar por narrativas criadas em benefício daqueles que deveriam ser os seus principais adversários. E essa noção de cultura de estupro, da qual não vou me deter aqui, porque é um assunto bastante profundo, mas o que eu posso garantir é que toda essa narrativa trabalha em favor dos mesmos interesses financeiros plutocráticos. Eu pretendo, por exemplo, fazer uma análise um pouco mais detalhada especificamente desse caso aí da Mariana Ferrer, onde eu não estou tomando um partido específico, não. A minha opinião sincera é até que nenhuma daquelas partes do vídeo que eu assisti na íntegra, que nenhuma daquelas partes está realmente assim mentindo. Eu acho que estão todos mais ou menos falando que eles realmente acreditam, estão sendo sinceros, mas estão todos errando um ponto, e que na verdade das 4 partes daquele depoimento, que é a parte da Mariana Ferrer, a parte da mãe dela, a parte do dono da boate e a parte do réu, eu acho que quem diz a coisa mais interessante aí é a mãe da Mariana.
apesar de não que ela tenha uma certa lucidez, não tem, ela também está confusa, mas ela chega a dizer algumas coisas que devia de prestar mais atenção, e eu acho que dão a maior explicação para esse fenômeno todo, e que me permitem até vislumbrar um certo conspiracionismo, uma teoria da conspiração, se você quiser, mas que explica bem tudo isso que está acontecendo. Eu vou me deter sobre isso em outro vídeo. Por enquanto, eu só quero deixar muito claro esse recado, que eu tenho uma convicção de que isso não foi à toa. Essa fraude perpetrada por essa jornalista de baixo nível, e toda essa comoção foi proposital para desviar de um assunto muito mais importante. Não acredito que seja uma coincidência isso ter acontecido num timing tão perfeito, de que já está pronto lá, dominando, ter publicado às 2 horas da manhã do dia 3, para dar tempo de, quando chegasse o horário comercial, o assunto já estivesse totalmente dominando completamente a internet. E só depois o órgão foi admitir que, de uma certa forma, meio que dando uma desculpa esfarrapada, mas admitir que promoveu uma falsificação intelectual. Talvez para se livrar de um processo, talvez para se livrar de uma consequência maior. E aí fica lá tentando tirar o corpo fora. Para não me alongar demais, por fim, só queria lembrar que Glenn Greenwald, ele saiu do Intercept. Por quê? Porque ele claramente já está em desavença com esse setor mais à esquerda do Intercept, que vem se desencaminhando há muito tempo. O Intercept, quando começou, era extremamente objetivo nessas questões sérias, denunciou todo esse esquema de espionagem dos Estados Unidos. O Glenn Greenwald esteve à frente da denúncia dos processos golpistas contra o Brasil. Ele foi um aliado poderoso no desmascaramento de todo esse sistema aí. Não é à toa que posteriormente também trabalhou contra a quadrilha, os criminosos da Lava Jato. Tem uma entrevista dele que eu vou linkar, onde ele explica muita coisa. E o pivô da saída dele da Intercept foi porque ele foi basicamente censurado ao criticar Joe Biden, a dizer quem é esse cretino desse Joe Biden também. Não que ele seja a favor de Trump de jeito nenhum, ele também desce o pau no Trump merecidamente, mas ele explica o que significa essa celeuma, toda essa adoração da esquerda com o Joe Biden, como se um dos principais responsáveis pelo processo golpista é o Joe Biden, como se isso não fosse uma coisa importante. E tá esse pessoal babando o ovo pela eleição de alguém que dá até para entender, porque tirando o Trump do poder, a gente ferra com esse canal, esse Bolsonaro também é um fator de enfraquecimento desse governo maldito que a gente tem aí. Mas é até duvidoso se é benéfico, né, por uma série de fatores para o nosso país. Para o mundo, com certeza, é péssimo. Para o mundo, Joe Biden é muito pior do que Donald Trump. Ele vai reativar toda a máquina de guerra norte-americana e vai trazer de volta os tempos do Obama, que foi o presidente americano que mais matou gente em operações militares mundo afora. Já disse isso, repito, Obama ter recebido o Prêmio Nobel da Paz é uma desmoralização absoluta da própria ideia de Nobel. Eu já não levo mais essa porcaria a sério. E Joe Biden é um canalha. Esse cara não vale nada. E o Greenwald explica muito bem isso no vídeo dele. Eu só estou dizendo isso para deixar muito claro, para a pessoa parar de confundir The Intercept com o Greenwald. O Greenwald nunca esteve envolvido nessas patifarias esquerdistas aí de feminismo. O Intercept tem uma dezena de outros jornalistas lá que já estão desencaminhando o portal há muito tempo. E agora houve esse rompimento final, no qual, se você observar o que as partes disseram, você vai notar que o The Intercept baixou o nível de uma forma asquerosa. Normalmente, quando essas coisas acontecem, sabe que o pessoal sempre faz uma média com o grande jornalista, né? Vai falar lá de forma mais superficial, mas infelizmente houve um desentendimento, houve não sei o que lá, e vai jogar um pano quente. Mas não, o The Intercept baixa o nível, assume que se corrompeu completamente. Não pode mais confiar nessa porcaria, não serve mais pra nada. E infelizmente estamos aí, a consumação daquilo que eu estou dizendo, no mínimo há 7, 8 anos, de que a narrativa neo-esquerdista, o liberalismo cultural do qual o feminismo é o carro-chefe, é aliado de todo o sistema financeiro internacional, do globalismo financeiro, e vai estar sempre servindo ao seu propósito. Dessa vez não foi diferente, e de uma forma que, convenhamos, é até bastante análogo a coisas que nos acontecem pessoalmente. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa com quem você convive e você tem uma severa divergência, uma divergência incômoda, às vezes você prefere deixar de bater nessa tecla e prefere conversar das coisas que você tem afinidade, e às vezes tentar reforçar aquele laço por essa afinidade.
E o sistema financeiro aprendeu a fazer isso com maestria. Ao invés de ficar brigando com aqueles que deveriam estar na oposição a esse ataque predatório do financismo liberal, ele manipula o sistema de modo a criar narrativas nas quais eles vão ser aliados. E aí toda a neo-esquerda vai estar lá em uníssono, unida com esses mesmos financistas internacionais nas narrativas feministas, comemorando lá o fato de ter uma mulher negra na vice-presidência dos Estados Unidos, comemorando lá o fato das megacorporações terem programas de incentivo à participação feminina nas grandes empresas. Ontem a gente teve que aguentar uma jornalista da CNN dizendo como é lindo que o Goldman Sachs, como o JP Morgan e Chase Bank, especificamente mesmo, e outras baluartes do financismo internacional, como que é lindo o que eles estão fazendo pela igualdade, pela representatividade. E nós temos a consumação definitiva da degeneração absoluta do neoesquerdismo e da esquerda em geral, com a qual não se pode contar. E o que tem nos Estados Unidos basicamente é isso, o revezamento entre a perna esquerda e a perna direita do globalismo, dando as cartas, controlando completamente o sistema, enquanto um bando de imbecis, um bando de idiotas úteis que fingem, ou pelo menos deveriam ser adversários desse sistema, estão aí batendo palma para a sua manipulação. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 9 de novembro de 2020. Obrigado pela atenção.